A Bela e a Fera, um filme clássico que praticamente todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma vez. Muita gente conhece a versão do filme da Disney, mas na verdade a história original não é necessariamente de lá, né? Ainda assim, A Bela e a Fera é um dos maiores clássicos desse estúdio. Confesso que não é o meu filme favorito da Disney, e a Bela tá de longe de ser minha princesa favorita também. Fui assistir o live action e dormir, é algo bem frequente de se acontecer, mas eu achei o live action bem chato na época. Perdão aí pra quem gosta. Bem, mas o que a Bela e a Fera tem a ver com esse vídeo? Por causa do anime do Lobão, claro. Mentira, eu achei bizarro esse anime pelo que me apareceu sobre, então eu não assisti. Na verdade, é porque eu li um manhwa chamado A Lenda de Dangun, que mais pra frente eu vou falar mais sobre essa lenda, claro. Mas um fato abordado no manhwa é a interação de uma fera com uma bela, vamos dizer assim. Claro que não é igual ao Conto de Fadas. Até os autores do manhwa fazem comparações com isso, então esse é o motivo do título e por eu ter citado a Bela e a Fera no começo aqui. Eles consideram uma versão moderna de A Bela e a Fera com comédia, ação e exorcismo, olha só. Bem, vamos falar sobre esse manhwa nesse vídeo, então deixa seu like e let's bora! E aí, clã, tudo suave? Cá estamos nós com mais um manhwa diferente aqui no canal. O último foi de Romeu e Julieta, né? Igual o Romeu. E dessa vez é sobre A Lenda de Dangun. Eu conheci esse manhwa por um vídeo do TikTok quando eu usava. Tá com um tempo que eu não uso mais. Eu só li recentemente porque eu tava com receio. Geralmente no TikTok tem uma galera que posta alguns capítulos dos manhwas, algumas partes, né? Aleatórias. E às vezes esses vídeos aparecem pra gente fazer o quê, né? E no caso de A Lenda de Dangun, foi um capítulo de um soldado de guerra que morreu há vários anos atrás. Não vou especificar tudo que aconteceu, até porque pode acontecer de alguém querer ler, né? Mas eu fiquei muito triste, então eu achei que a história fosse extremamente depressiva e nessa pegada, sabe? E aí eu fiquei curiosa, salvei e ficou por isso. Eu não tinha chegado a ler nem nada do tipo, mas ler esse manhwa foi uma das melhores coisas que eu fiz. E é bom especificar aqui que potencialmente vai ter sim alguns spoilers ou outros, mas nada muito elaborado também. E o que seria essa tal lenda de Dangun, né? Bom, a história começa com o filho de Haonin. Eu não sei falar nomes coreanos, eu vou deixar aí na tela, porque claramente a pronúncia vai ficar errada. Haineung, que é o filho, queria viver na terra, e ele desceu do pico da montanha de Tabaikesan, e aí ele fundou sua cidade sagrada. Então ele governou o povo da terra, motivado pelo objetivo de beneficiar a humanidade. Um dia, dois animais, um urso e um tigre, foram até ele e pediram para que ele transformasse eles em humanos. Então esse deus, entre aspas, deu alho Artemisia, que é um ingrediente bem popular na Coreia, e falou para eles evitarem a luz solar por 100 dias e sobreviver à dieta de comer só os ingredientes que ele deu, dizendo que eles conseguiriam virar humanos se conseguisse concluir as instruções. O tigre desistiu no meio do caminho, mas o urso foi até o final e se tornou uma mulher. Não o suficiente para ela, ela orou sobre a árvore de Haoning, pedindo por um bebê. Ele ouviu suas orações e se transformou brevemente em um humano para se casar com ela e lhe deu um filho, né? Que é o Dangun. Ele é chamado de Imperador Dangun e tals, e muita gente até hoje considera que ele é o fundador da nação da Coreia e tals e tals. Tem várias versões dessa lenda e a do manhwa eles modificaram um pouco. Na história do manhwa tinha vários outros animais na caverna, como o tigre e o urso, que queriam se transformar em humanos também, estavam fazendo a dieta de só comer alho e a outra coisa lá, mas todos desistiram e só o urso foi até o final. As feras que não conseguiram virar humanos ficavam ao redor dos humanos e enganavam eles na busca de virarem humanos também. Então eles comiam os fígados dos humanos e muitas outras coisas. Além disso, tinham as feras que guardavam o ressentimento dos humanos e os perseguiam, né? Muitos deles até conseguiram ter uma carcaça que fazia parecer humanos de verdade, mas no final das contas era só um disfarce mal sucedido. No final, eles continuavam feras e animais. Quando a protagonista era uma bebê, uma raposa com várias caudas aparece na sua casa. Parecia a Kurama, tá? A avó dela era uma caçadora dessas feras, então a raposa estava decidida a matar a criança para vingar a família dele que a senhora matou. Apesar disso, não pensem que a raposa é tão coitada assim. Ele matava vários humanos e a velha trabalhava defendendo as pessoas dessas feras, né? Claro que é muito triste que ele tenha perdido a família, porém no contexto da história não dá pra defender e mais pra frente fica pior ainda de sentir pena do raposão, tá? A velha caçadora de feras flechou a raposa e conseguiu recuperar a criança. Não contente, a raposa jogou uma maldição na neta da velha, falando que ela iria morrer com 17 anos. E com isso, depois de jogar a maldição, a raposa some. Inclusive, ficou uma marca no pescoço da menina, né? Mostrando que ela foi amaldiçoada pela raposa. Importante especificar isso.
Bem, depois temos um salto temporal de 16 anos. A Nara, que é a protagonista, acorda em seu aniversário de 17 anos, vulgo dia que ela tá destinada pra morrer. Olha que legal, né? Que baita presente de aniversário que ela tá tendo. A mãe e o tio dela estavam contentes porque ela não tinha morrido, já que na cabeça deles era só a brobrinha da avó, né? Essa coisa de maldição e tal. Mas a verdade é que não foi bem assim, só não tinha dado a hora dela morrer mesmo ainda. Apesar da mãe e do tio não acreditarem na maldição, a Nara acreditava. Então durante esse dia ela ficou até meio triste, né? Porque ela ia morrer. Convenhamos que é o esperado ficar triste se tá com o horário marcado pra morte da pessoa. Todo mundo ficaria assustado e ansioso. Em algum momento, um colega de classe dela acaba notando a marca que tá no pescoço, mas só reclama do cheiro mesmo, referindo-se à raposa. Até aí ele não sabia que era a maldição ainda, o que é meio suspeito, já que uma pessoa normal não sentiria isso, e ele definitivamente não é normal. O nosso protagonista masculino só percebeu isso perto da hora da morte da Nara. Um caminhão aparece do nada e o motorista tava com uma coisa bem estranha controlando ele, que era a raposa. E o Guinho tenta salvar ela, mas a alma da Nara sai do corpo e ele coloca de volta de uma forma meio agressiva, tá? Até tem um reencontro do espírito da raposa com ela e tenta de novo pegar a alma da Nara de todo jeito, mas o ML não deixa. Nisso, ela acaba ficando desacordada e ele leva a Ifere pra casa dele, onde a gente descobre um dos pontos mais importantes do manhwa. A família do Guion, eles são descendentes das feras e animais que não conseguiram ficar os dias no escuro para virarem humanos. Ou seja, eles não são necessariamente 100% humanos, né? De verdade. Então, estão na tentativa de conseguir virarem humanos, de fato. Mas ficam muito irritados quando não são tratados como humanos. Até que dá pra entender o ponto deles também. Eu particularmente gosto de considerar eles metamorfos, tipo Mal e de Moana, mas não é de fato isso, né? E a família dele consiste em uma mulher tigre, que eu particularmente gostei bastante do design dela e da forma como ela age. E ela é a mãe deles, o nome dela é Nan Oran. Temos o Homem Galo, que a cena dele é bem engraçada, já que quando ele tá voltando à forma de bicho, ele parece ser um anjo, mas aí quebra aquela expectativa dele e ele fica na forma de galo. Então foi bem cômico, pelo menos pra mim. Ele é o Nan Ji-han, que é o filho mais velho. Nisso, eles descobrem que a Nara é uma descendente da caçadora e ficam até assustados, já que eles são as presas, né? Em seguida, temos outra parte muito cômica, que é a do Nan Hando, porque ele é basicamente um aspirante a ator, então ele é extremamente popular na escola, é bonito e desejado por todas as alunas, mas na verdade ele é um porco. E tem a mais nova, que é a Yuri, que é um gatinho fofo. No caso do Gyu-un, ele é um lobo, que é uma fera, né? Então vem a Bela e a Fera, né? Já que ele é o protagonista masculino e a Nara é a protagonista feminina. No caso dele, demora muito pra revelar que animal ele é. Isso é mostrado lá na frente da história, então aqui já tem um spoiler, né? Já que a Nara e o Gyu-un vão ter todo aquele desenvolvimento romântico que vai acontecer durante o manhwa, né? Eu até estou gostando do desenvolvimento em geral. Por consequência da Nara ter tido a alma tirada do corpo e colocada de volta, ela começa a poder ver espíritos, espectrons, fantasmas, são muitos termos que podemos usar. Ela ganhou tipo um amuleto pra colocar na porta dela. Ele serve pra conectar uma porta na outra, e meio que ela colocou na porta do guarda-roupa e conectou com o quarto do ML. Isso ajuda bastante no desenvolvimento deles, porque ele fica podendo entrar no quarto dela, ela pode entrar no quarto dele, e isso pra ele proteger ela de espíritos malignos, vamos dizer assim, dos espectrons, né? Então, a partir daí, ela é introduzida nesse novo mundo que ela não conhecia de fato. Acaba virando uma caçadora desses espíritos malignos, e ela não se tornou, né, uma caçadora de feras, que ela poderia, mas ela não quis. A raposa vai aparecer algumas vezes na história, tem vários vilões que eles precisam pôr um fim, e descobre que um aliado não era tão aliado assim. E cara, de verdade, que manhwa bacana. Definitivamente deve ter vários manhwas com uma história que lembra essa. Eu falo no sentido de caçadores de espíritos, demônios e afins. É algo comum, de verdade. Manhwas têm umas histórias muito comuns, mas tem outros elementos que fazem com que a história tenha seu diferencial, e eu gostei bastante. Tem história, tem luta, tem romance, tem cultura, né, da Coreia aí envolvida, comédia. Não é todo manhwa que faz isso. Ou tem romance demais, ou tem luta demais, e assim por diante. Não vão ler achando que o foco é o romance. Tem sim um bom desenvolvimento, mas se vocês acham que eles vão ficar juntos de cara e viver felizes para sempre, vão acabar se frustrando um pouco. O manhwa atualmente tem 73 capítulos, infelizmente eles entraram em hiatos. Os atores são os mesmos de Leviathan e eles deram uma pausa em A Lenda de Dagon pra focar nos capítulos dessa outra história, que é uma história até que pesada, eu diria. Eu ainda não cheguei a ler, mas pela descrição que eles deram no anúncio de hiatos e pelos gêneros, a gente pode ter uma base do que se trata, né? No aviso eles também explicam como veio a ideia do manhwa e eles decidiram criar algo mais
alegre do que Leviatã, então saiu isso aí. A história tem todo um desenvolvimento mostrando como a família do Nan se reuniu, todos eles têm uma história bem triste, além de ter aquele complexo de inferioridade por quererem muito ser humanos e não poderem. Apesar de ter bastante comédia, o manhwa tem sim seus momentos sérios e tristes, como eu falei, tem aquele capítulo dos soldados e tal. Cara, eu quase chorei lendo uma certa parte desses capítulos, que foi a do soldado, eu fiquei muito triste, foi realmente muito triste. E o manhwa é bem equilibrado nesse quesito. De toda forma, eu recomendo bastante para vocês lerem. Aqui no vídeo foi só um resumo do resumo. É isso, leiam essa história de A Bela e a Fera moderna, é muito bom. E eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigada a quem chegou no final desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. É isso, até o próximo vídeo.